Saudações, caros amigos do YouTube. Eu fico muito agradecido pelas curtidas que eu tenho recebido, comentários e também pelas inscrições de vocês. Meu nome é Alan, tenho atualmente 26 anos e pratiquei artes marciais praticamente durante 21 anos da minha vida. Tem mais ou menos 5 anos que estou afastado dos treinos e das competições, mas continuo assim nos bastidores, assistindo, participando de palestras, participando de vários eventos. E eu queria hoje estar compartilhando com vocês o porquê da minha escolha do ranking das top das 10 artes marciais mais eficientes. Esse é o vídeo no meu canal que mais tem curtidas e visualizações. E eu vi que o público ficou meio dividido, né? Alguns são a favor de que tenha um ranking das artes mais eficientes, outros não concordam com as posições, e tem alguns também que não concordam nem que seja feito um ranking, né, mas que seja colocado apenas as artes marciais. E eu queria, assim, com vocês, justificar o meu ponto de vista. Bom, eu comecei elaborando o ranking com... Primeiro eu queria explicar para vocês que eu coloquei apenas arte marcial, o que eu considerava como arte marcial. Arte marcial, né, do original deriva do deus Marte, deus romano, que seria deus da guerra, que é uma, assim, entre aspas, uma alusão ao deus grego, que seria Ares, né, na cultura grega, e arte marcial é arte da guerra. E algumas que eu considero como lutas, que é o boxe, o Muay Thai moderno, kickboxing, luta greco-romana, que é utilizada em algumas competições, luta olímpica, entre outras, eu não coloquei como arte marcial, assim como uma luta, e inclusive cheguei a fazer um outro vídeo com o ranking dessas lutas. Só que por conta de conter alguns trechos do UFC e outras competições, o YouTube acabou tirando ele do ar por conta de direitos autorais. Mas eu vou procurar fazer outros vídeos para poder colocar isso daí. Mas também artes como Krav Maga, como Combato, como Kempo havaiano, e outro sistema que é russo, e outras modalidades de defesa pessoal também não classifiquei como arte marcial, coloquei como arte de defesa, e também tem um vídeo meu colocando o top das 5 que eu acho mais eficientes dentro dessa arte de defesa. Mas voltando ao vídeo, top 10 artes marciais mais eficientes. Bom, eu já pratiquei quase todas essas modalidades que estão aí no vídeo, com exceção do ninjutsu e do hapkido. Todas as outras eu cheguei a praticar por tempos curtos e outras com mais tempo. O judô e o jiu-jitsu eu pratiquei por mais ou menos 12 anos, 6 anos de judô e 6 anos de jiu-jitsu. O kung fu por aproximadamente 4 anos e meio e a capoeira por 2 anos, mais ou menos. As outras eu tive passagens superficiais, como 4 meses, 5 meses, não me adaptei muito. Então vou começar explicando de trás para frente, né? Do 10º colocado até o primeiro. Bom, o Aikido é uma modalidade que eu também cheguei a praticar por mais ou menos uns 5 a 6 meses, mais ou menos. Achei uma modalidade bastante interessante, pois eu acho ela muito inteligente, porque você tem uma, assim, ideia corporal, de atitude, de posicionamento e até mesmo de interceptação de movimentos que fazem com que você abra sua mente e tenha noção de espaço, de controle do adversário, de uso da força. Eu acho uma modalidade excelente. Confesso que quando eu fiz o ranking eu não tinha praticado Aikido e subiria ela no ranking. Mas eu creio que o Aikido ele careça um pouco de agressividade. A agressividade que eu falo é de ataques direto. Nem sempre a gente, numa situação real, a gente tem que esperar o ataque. E existem algumas situações em que nós precisamos também nos defender atacando. E o Aikido, até pela sua origem, que é uma origem religiosa, o seu criador Morihei Ueshiba, ele tinha uma visão taoísta da situação e por conta disso ele criou uma modalidade que não usava agressividade. Então eu coloquei o Aikido em 10º lugar, confesso que subiria ele de posição, mas eu creio que ele carece de agressividade. O judô também é uma arte marcial que eu pratiquei por 6 anos, cheguei a praticá-lo até a faixa roxa, e
creio que é uma modalidade excelente, pois você trabalha quadris, acho que é uma modalidade excelente para iniciação de crianças, pois você tem muitas formas de disciplina e acho que o judô é uma arte marcial excelente, pois eu acredito até se eu fosse levar para competições de MMA, por exemplo, eu preferia o judô ao invés do wrestling, para ser minha modalidade de derrubar. E creio que o judô é uma arte marcial muito eficiente. Só que no que agora essa realidade vem mudando, mas até a época que eu pratiquei, o judô era uma arte marcial muito limitada a você derrubar o oponente, mas se você não desse sequência a essa queda, se você não desse sequência e demonstrasse ao árbitro uma fluência no movimento, você era colocado de pé. E também o judô, assim, embora seja chamado de caminho suave, o significado, ele necessita que você imprima força, e nem sempre você tem força para pessoas mais pesadas do que você, ou em maior número, você acaba, de certa maneira, tendo uma pequena desvantagem contra alguns adversários. Então, por essa razão, eu coloquei o judô na nona posição. O ninjutsu, eu nunca cheguei a praticar ninjutsu, mas já assisti, entre aspas, assim, como espectador, não assisti de participar de aulas. Mas eu acho que é uma arte marcial também bastante eficiente, ela visa os pontos de pressão, visa pontos vitais. Acho que é uma arte marcial bem complexa, embora também existam várias vertentes, vários clãs de ninjutsu diferentes, mas eu acredito que muitas das técnicas que também são assim algumas mistificadas e outras assim bem entre aspas assim floreadas, né, digamos assim, façam com que a arte marcial se perca um pouco e acabe mais sendo mais lendária do que assim eficiente, né, digamos assim. Muitas das assim existem alguns clãs que são mais voltados para técnicas braçais, mas tem outros clãs que são mais voltadas para técnicas com armas, né? Então, de uma forma geral, eu colocaria o ninjutsu nessa posição por conta disso. O Muay Boran, que eu coloquei no vídeo como Muay Thai, é aquele que geralmente é tradicionalmente Tailândia, que foi usado nas guerras e também que originou o Krav Krabong, que é uma outra modalidade do Muay Thai tradicional. E eu acho uma modalidade também excelente. Pena eu não, pelo menos eu não conheci no nosso país um local, uma academia que ensine essa modalidade. E eu cheguei a praticar o Muay Thai, entre aspas, de competição, né? O Muay Thai que na época o pessoal chamava de boxe tailandês. E pratiquei por mais ou menos 8 meses, 8 a 10 meses mais ou menos de Muay Thai. De uma arte eficiente, mas eu creio que é uma arte que careça da defesa. E também creio que ela careça de alguns bloqueios, algumas coisas. Eu, por exemplo, não me vejo com 70 anos já sem o vigor físico, sem a explosão, sem a testosterona, usando o Muay Thai de uma forma eficiente e vencendo adversários. Porque eu creio que ela dependa muito da força bruta. E nem todas as pessoas conseguem ter força bruta, né? Eu acredito que nós somos limitados em alguns momentos, até porque também com a nossa vida corrida, rotinas, trabalho, a gente não encontra tempo de nos fortalecer e continuar mantendo o corpo forte para que a gente consiga imprimir com contundência as técnicas do Muay Thai. Quinto lugar, sexto lugar, Taekwondo. O Taekwondo é uma modalidade que eu cheguei a praticar por pouco tempo e acho uma arte marcial excelente, só que por conta dos últimos por ter entrado nas Olimpíadas e por conta das competições, muitas academias só têm ensinado a parte competitiva, não tem mais ensinado os sebons, que são técnicas de defesa pessoal, usam os punseis, que são as formas, para competir também, não tem poucas academias usam as aplicações deles e acaba limitando o atleta a só o ambiente de luta. E agora que colocaram os sensores nos coletes e no capacete, não é necessário mais fazer força, chutar com força para que o ponto seja marcado. Então, começou a criar a chamada geração perninha, né? Que são as pessoas que simplesmente fazem muitos chutes com num único movimento, mas que não são contundentes, são só para marcar ponto. E também os atletas atuais que nós temos, a maioria, eles acabam só utilizando as pernas ao invés dos braços. E por isso eu coloquei o Taekwondo nessa posição.
O Hapkido, também de origem coreana, é uma arte marcial que ela parece ser um híbrido do Taekwondo com o Aikido japonês. É também uma arte que é considerada uma das artes marciais que mais tem movimentos e por isso ela está aqui no meu ranking, mas por alguma das suas posições serem, assim, entre aspas, assim, muito também fantasiosas, serem muito, assim, entre as floreadas, eu assim não consigo ver eficiência para um combate real, porque ela trata com a interceptação e depois o domínio do adversário. E nem sempre a gente consegue fazer isso e muitas das coisas são, eu entendo que são floreadas, são mais para apresentação. E também a sua difusão, por ser muito pequena, também impede a evolução da modalidade. É, a capoeira eu coloquei em quarto lugar por conta da, assim, digamos que ela oferece ao praticante uma condição de você conseguir golpear o adversário estando no chão, por você conseguir ter golpes traumáticos e ao mesmo tempo ter um reflexo muito bom por conta de você não lidar com bloqueios, mas sim com esquivas. E e também acredito que a capoeira ela cabe, tipo assim, de certa forma, trazendo aquele nosso dito brasileiro, né? A malandragem, uma forma de dentro daquilo que está engessado você conseguir tirar uma coisa nova, né? Um coelho da cartola. E acho que no cenário do MMA, ultimamente, ela tem se mostrado bastante eficiente com muitos belos nocautes, né? O César Mutante é um exemplo disso, o Marco Aurélio também, que existem muitos vídeos dele com nocaute do MMA, e até mesmo o Conor McGregor tem utilizado da capoeira. Bom, o Karatê, uma arte marcial que geralmente o estilo mais praticado nos dias de hoje é o estilo Shotokan, pelo mestre Sensei Funakoshi. Um dos mais difundidos e também hoje ele é um dos mais, assim, eu considero um dos mais eficientes estilos de luta, pois você tem a manutenção da distância, você trabalha com a chamada distância falsa, onde você parece não estar no alcance do adversário e com contra-ataques você acaba surpreendendo o adversário. Ele é uma arte marcial que usa as pernas, usa os punhos também muito bem e é uma modalidade que também foi usado tem sido usado no MMA por Steven Thompson, é, também com maestria por Lyoto Machida. Também tinha o Lyoto, também, que era um outro rapaz que participou do TUF Brasil que usava o Karatê, acho que é Márcio Lyoto, se eu não me engano. Então, eu creio que, para uma situação real, eu acredito que o Karatê bem treinado, ele possa ser bastante eficiente numa defesa pessoal. Porém, como acredito que o Karatê no tempo ele se perdeu muitas técnicas e mais situações por conta também de Sensei Funakoshi retirar alguns movimentos que ele considerava que poderiam ser fatais. Então ele acabou tirando muitos movimentos do Karate Shotokan quando ele transformou ele num sistema de ensino, um sistema de talvez de uma modalidade atlética, né? Segundo lugar, Kung Fu. Bom, Kung Fu é uma arte marcial chinesa e que tem muitas ramificações. Atualmente tem até uma ramificação de modalidade de competitiva, né? Que tem o Shu olímpico, que geralmente são baseados nas formas. Tem os Taolus, que são as competições com formas desarmadas, com armas. Toicha, que são formas em duplas, né? Combates com armas em dupla. E também tem o Sanda, que é a modalidade que é uma luta livre, entre aspas, chinesa, que é bem similar aos campeonatos de kickboxer, porém ela tem as quedas, que são exceção às outras artes marciais de trocação, e também tem os torneios mais assim tradicionais, que são o Koshu, e que geralmente são as luvas mais rasas, capacete com grade fechada, protetor de tórax, mas por a luva ser aberta e ter menos onças, ela consegue fazer com que os lutadores eles possam ter pegada, possam executar suas técnicas de acordo com os seus estilos. O Kung Fu no cinema ele ganhou muito destaque por conta de algumas coreografias, mas na vida real, infelizmente, muitos professores ganharam ganharam na malandragem,
por ser uma arte marcial que pouca pessoa conhecia, então eles trouxeram para cá e assim ensinou muitas coisas, muitos picaretas, falsos mestres ensinaram Kung Fu e muitas às vezes chegaram a ser tipo, chacota, motivo de chacota, mas o Kung Fu em geral ele te oferece muitas formas de defesa, como o que o inglês chamaria de trapping, que seria as técnicas de domínio e mobilização que o chinês chama de Chin Na, que são as técnicas de domínio, que você pressiona pontos de pressão, ou que você gera torções e domina. Você tem dentro do Kung Fu o Swai Jiao, que é uma forma de luta agarrada, uma luta grappling, é, uma grappling chinesa, que te oferece a possibilidade de você derrubar e dominar o adversário. Você tem as formas tradicionais e você também tem as formas com armas. E então o Kung Fu é uma arte marcial que ele oferece muitas possibilidades. E alguns estilos agregam todos esses outros, um pouco de cada um, mas com a sua ênfase. E o jiu-jitsu brasileiro, eu destaquei das demais e coloquei em primeiro lugar. Primeiro, eu acredito que pratiquei jiu-jitsu por 6 anos. Eu acredito que, com todo respeito aos demais, no 1 contra 1, o jiu-jitsu é uma das artes marciais mais eficientes. Não que o jiu-jitsu tenha sido criado pelos Gracies, mas eles tornaram ela pública, famosa, né, o uso dela, né? E eu acredito que o jiu-jitsu que nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro seja nada mais nada menos do que uma boa utilização do Kosen Judô, que tenha sido trago talvez pelo chamado Conde Koma, né, que tenha sido um dos precursores da arte da modalidade no Brasil. Na época chamava de judô, né, quer dizer que tenha sido Kosen Judô. E é, por conta disso, por conta disso, por conta da família Gracie, os feitos de Hélio Gracie e dos outros em desafio outras modalidades provaram sua eficiência, pois o jiu-jitsu ele oferece a oportunidade do mais fraco, entre aspas, vencer o mais forte, pois quando você consegue derrubar uma pessoa e consegue gerar uma luta de solo com ela, você pode gerar pressão nas articulações mais fracas do corpo e fazer com que o adversário saia com o braço lesionado ou até mesmo desacordado por um estrangulamento. E creio que, mas o que mais me chamou a atenção e fez com que eu destacasse o jiu-jitsu foi que o tempo de aprendizado de você conseguir aplicar o jiu-jitsu. E eu acredito sinceramente que um atleta de jiu-jitsu com 1 mês de treinamento consegue com facilidade aplicar o que nós chamávamos de baiana, mas que agora é chamado de double leg. Eu acredito que ele com facilidade consiga aplicar um double leg numa pessoa, digamos, leiga no assunto, colocar ela no chão e aplicar uma mobilização, como por exemplo um armlock, que seria Jujigatame no judô, ou aplicar um golpe como um katagatame, ou consiga dominar de alguma forma o adversário no chão. Então eu acredito que com o tempo, enquanto um adversário de uma arte marcial que usa golpes traumáticos, demoraria pelo menos uns 6 meses para poder ter precisão, tempo, distância e potência suficiente para derrubar um adversário. Eu acredito que uma pessoa que pratique uma arte marcial como o jiu-jitsu, em menos tempo consiga aplicar, pelo menos numa pessoa leiga, a sua arte marcial, consiga colocar para baixo e consiga é, finalizar que eu falo é você dominar o adversário no chão ou fazer com que ele se renda. Então, assim, essa é a minha opinião. Vocês podem concordar, discordar dela, pode colocar nos comentários. E também sugiro que, se vocês gostarem, também coloquem na descrição o ranking que vocês fariam o ranking de vocês das modalidades que eu coloquei, ou se você acrescentaria alguma ou outra. Eu, assim, atualmente tô para terminar a faculdade, é um período bem complicado, por isso que eu estou bem ausente do YouTube, dos vídeos, mas eu vou estar dedicando tempo nas próximas semanas para trazer conteúdo legal para vocês. Também até peço que vocês coloquem na descrição o tipo de conteúdo que vocês queiram ver, que eu pretendo falar sobre vários tipos de situações, como situações reais, técnicas, aplicações. A gente pode também fazer com que repetir assim, coreografias de luta e explicar passo a passo, fazer uma leitura mais técnica. Pode fazer vários tipos de coisa. Vou até fazer mais pra frente uma
uma enquete e a gente vê quais são os temas que vão ser mais votados e a gente vai começar a trabalhar sobre isso, tá ok? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e peço que, se gostarem, dê o seu like, se também não gostar, dê o seu dislike, comente o porquê e, se gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, que mais pra frente nós vamos estar produzindo mais coisas como essa, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.